Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leonardo, tenho 38 anos. Eu tive a ideia aí de estar criando o canal no YouTube para estar compartilhando alguns rolês aí com a motoca com vocês. Fiz um tópico, uma colinha. A minha ideia foi de fazer um vídeo assim mais direto, sem script, com as coisas que vierem assim na minha cabeça. Então, vamos lá. Sempre gostei de moto, né? Desde de criança, assim. E o sonho, aquele sonhozinho de criança, era de ter uma moto custom. Assim, via em filmes e, pô, era legal demais ver o estilo da moto. E eu consegui ter a minha primeira moto em 2018. Na época, a vontade era de ter uma Bros, mas por questão financeira acabou tive, né, que escolher pela Start 160 e era o que dava no momento e pô, me atendeu muito bem. Eu assim, dei umas boas voltas com ela, quebrou o maior galhão. Então, esse daí foi o motivo, né, de eu ter escolhido, ter começado a, a vida assim de duas rodas com a Start. Não foi com a que eu queria exatamente, mas foi a que deu na época. Assim. E vamos lá para o próximo ponto aqui, o motivo da troca. O porquê que eu saí da Honda Start 160 e vim para Royal Enfield, a Meteor 350. Eu passei, assim, de 2018 para cá, ela já estava já assim meio, digamos que velhinha já. Então, a condição financeira de 2018 para cá, felizmente, mudou, melhorou. Então, eu vi que era um momento assim ideal porque passei assim a andar, utilizar mais a moto para a questão de lazer, que era muito mais para a questão de trabalho, assim, deslocamento de trabalho, e acompanhado da minha esposa agora, a gente tem passou por alguns sufocos nesse trajeto aí de ponte, Rio-Niterói e tal, muito vento e a moto se comportava muito instável. Então, assim, eu vi uma necessidade de pegar uma moto assim com maior estabilidade para dar mais segurança e veio essa oportunidade aí. Eu tive um encanto pelas motos da Royal Enfield. Cheguei a dar uma analisada na Hunter. Também fiquei balançado com a Meteor e quase de última hora lá na loja assim para fechar por conta de cor e tal, quase que eu fui para Classic. E enfim, mas aí eu pensei bem, não, vamos de Meteor, que foi essa que me deu o gás assim para poder trocar também, deu uma motivação a mais. Então vamos lá. Já acabei falando aqui o motivo da troca e o porquê a Meteor também. O modelo dela tem uma pegada assim meio custom, não sei exatamente se ela é uma Cruise ou uma custom, mas é bem interessante. O objetivo aqui, o próximo item, o objetivo do vídeo, assim, do canal, né? O porquê que eu estou querendo criar o canal, fazer, postar vídeo, é justamente para estar compartilhando com vocês a minha experiência com ela, a nossa experiência, né? De passeios, de como é a questão de manutenção, como ela se comporta de pilotagem na estrada, se ela é estável, se não é. Então pretendo trazer mais vídeos voltado para esse tipo de situação. E se vocês tiverem dúvida aí também ou sugestão, dá uma comentada aí que eu vou dar uma lida e trazer algum vídeo de dúvidas eu posso estar respondendo também. Bom, entrando agora na questão da moto em si, eu separei aqui alguns tópicos também. E sobre o motor, eu estou no processo de amaciar o motor. Tá passando um carro aqui agora. Eu estou fazendo esse processo de amaciar o motor. Tem gente que acha que é besteira, mas está escrito no manual, então eu não vi problema em seguir as recomendações do manual, não está afetando a minha rotina em nada,
Então eu estou aqui de boa, a moto está com 1.200, nos 2.000 quilômetros ela já está liberada, então eu segui ali os primeiros 500 quilômetros, eu segui mantive ali a velocidade dos 70 quilômetros por hora. Depois da primeira revisão, estou mantendo, eu ainda estou no período, né, de pós primeira revisão, estou mantendo ali nos 80 quilômetros por hora, não tenho passado disso. E daqui a pouco a gente chega nos 2.000, aí a gente pode enfiar a mão nela para poder andar bastante. Aí, primeira revisão. Vamos lá. A primeira revisão é com 500 km. Assim, eu peguei a moto, foi numa terça-feira ou quarta? Foi numa quarta-feira e... Perdão, foi terça. E não tinha ideia de quanto tempo ia demorar para chegar nesses 500 quilômetros por hora. No fim de semana, eu fiz uma viagem, um bate e volta até Saquarema, então de Niterói para Saquarema eu fiz ali uma média de 130 quilômetros, por aí, 140 mais ou menos. Na questão da revisão, nessa questão da revisão, como a quilometragem da primeira revisão dela é muito baixa, então assim, eu acabei para não ultrapassar esses 500 quilômetros e os 100 de limite excedente, eu tive que parar de usar a moto. Então assim, eu já deixo aqui um feedback para vocês. Se vocês estão usando a moto com frequência, se pegou, já procura fazer o agendamento, porque eu entrei em contato para fazer um agendamento com 400 km, exatamente com 400 km, e eu só consegui fazer o agendamento para 2 semanas depois, ou quase 3 semanas. Então, assim, eu acabei tendo que deixar a moto em casa. Eu usava para ir na padaria na esquina e voltava porque eu sabia que eu iria passar dos 600 km, que era o limite permitido. Então fica aí a dica. Se você pegar moto, já procura fazer já o agendamento aí, se você usa com frequência. E valor da revisão. A primeira revisão ficou no valor de R$ 407, se eu não me engano. Fizeram a troca de óleo. Deixa eu ver. E só praticamente fizeram a lubrificação de corrente. Não sei mais o que foi, não. Trocou filtro também. Tem que ver na nota exatamente o que eles trocaram lá, mas teve troca de peça. Então, assim, foi esse valor. A próxima revisão, se eu não me engano, é 172, é um valorzinho mais abaixo, e vai alternando assim até concluir, né? Vamos lá. Problemas identificados na moto, desde quando eu peguei. Tem anotado aqui. Foi o ruído no freio e bomba de combustível. Na primeira semana de uso, eu não ouvia nenhum ruído de nada, nenhum sinal sonoro de nada, e depois aí de uma semana de uso, eu passei a ouvir um ruído, tipo uma campainha, uma sirene, quando você pisava no pedal de freio. E tá assim até hoje. Levei lá na concessionária, na revisão, informei isso. E falaram que é normal também do ABS. A minha outra moto não tinha ABS, então como essa daqui tem, para mim era algo novo. Então, assim, não sabia se era normal ou se era algum defeito. E também ainda está acontecendo, o sinalzinho sonoro, um ruído da bomba de combustível, que não fazia também na primeira semana. Na segunda semana começou a fazer também. Tipo, você liga a moto, começa a andar com a moto e fica aquele barulhinho constante. Tipo, tem hora que você tá andando na cidade assim, é irritante. Tem hora que você chega em casa, você não tá mais na moto e você ainda fica ouvindo aquele barulho. E durante a revisão também falaram que é normal, mas fica aqui no registro. Não sei se é na próxima revisão, não sei se eu levo na mesma concessionária. Estou pensando ainda em relação a isso para pegar uma segunda opinião, né, de outro profissional. Solução, ainda sem solução, de nada. A concessionária informou que é normal, então a gente vai acompanhando aí. Se tiver alguma novidade, eu também informo por aí, no comentário,
ou outro vídeo, beleza? Ah, ponto negativo da moto. Como eu tô andando com a moto está em 1.200 km, então assim, eu não tenho muito o que falar dela em relação à questão de conforto. Eu não fiz viagem longa também para saber, mas pro garupa, o banquinho aqui, assim, a minha esposa sofre um pouquinho, porque o banco é estreito e a perna dela acaba apoiando na alça. Essa alça daqui ela é bem rente, que vocês podem ver. A perna dela fica batendo aqui, então isso numa viagem longa assim, eu acredito que vai incomodar bastante nesse nessa nesse bate-volta que a gente fez até Saquarema. A gente teve que parar no meio do caminho para ela levantar, então fica aí um ponto negativo em relação ao banco do Garupa. A questão do banco, eu cheguei a ver o banco da Classic, e pô, o banco da Classic deve ser muito confortável, e a alça do banco da Classic, ele pega mais embaixo, o banco é mais alto, é mais largo, então assim, eu acho que eles pecaram um pouquinho nessa questão aqui do banco do Garupa. O ponto positivo, até o momento, confortável, a pilotagem é agradável, ela é estável, assim, a gente pegando ponte Rio-Niterói com muito vento, a gente sente o vento balançando o nosso corpo, mas a moto está de parabéns, continua ali estável, o guidão não mexe, você pode fazer uma viagem bem tranquila, bem segura, tá? De parabéns aí nessa questão. Pós-venda, o pós-venda, como eu já falei na questão da revisão, eu tive esse imprevisto, né? É, com a questão do tempo para você fazer a primeira revisão. Então, assim, é uma situação que a própria concessionária poderia ter essa autonomia, essa liberdade para poder fazer o agendamento nela. Porque como é que funciona? Você tem que mandar mensagem para um contato aqui de serviços da Royal Enfield e lá você vai informar qual a concessionária você quer fazer e ela vai disponibilizar para você o dia e o horário. Então, assim, se tiver alguma situação de encaixe, é mais difícil esse processo. E você fazendo agendamento diretamente com a concessionária, eu acho que ficaria uma situação mais ágil assim para o consumidor e até mesmo para a concessionária. Porque se alguém não for, não vai outra pessoa e a oficina vai ficar lá com o tempo dela parado sem poder estar produzindo nada, entendeu? Ainda sobre o pós-venda, o que acontece? Quando eu tentei colocar o baú, o suporte do baú, e eu cheguei a tentar desparafusar aqui o parafuso com a chave em casa, que vem no kit da moto, e eu não consegui, estava muito apertado. Isso é muito bom. E eu fui na concessionária, onde eu comprei a moto, e por uma infelicidade, a vendedora que me vendeu a moto não estava lá. Haviam outros vendedores e eu fui comentar a minha situação com eles. E assim, não sei, não quero julgar aqui a questão tipo, do profissional em si, do vendedor, mas pareceu muito aquela situação, tipo, não foi eu que te vendi a moto, então, tipo, se vira, eu não vou te ajudar. Foi mais ou menos isso que eu senti na hora. Igual quando você vai numa loja aí, eu já passei por uma situação também de você ir na loja trocar roupa e ninguém quer te atender. Foi mais ou menos com essa pegada assim, aí olhavam assim, meio que minimizava a situação. E isso daí vai ter que trazer, vai ter que ficar a moto aí 72 horas, porque tem que pedir autorização para acionar a garantia e tal. Então, assim, começaram a me assustar, me passar muita coisa burocrática. E eu cheguei a falar com o rapaz da oficina, ele falou, pô, Léo, eu não posso mexer sem autorização da secretária da oficina. Então, assim, beleza, voltei outro dia, falei com a menina lá, expliquei a situação, e ela chamou o mecânico rapidinho olhou, pegou a chave lá, afrouxou o parafuso, trocou um parafuso que estava com o encaixe da chave
comida de fábrica, então eu fiquei com medo de colocar a chave e forçar, de acabar roletando a chave ali. Então ele abriu, tirou o parafuso, trocou, colocou um parafuso novo e deu uma afrouxada. Então, assim, o atendimento super satisfeito, mas com os outros vendedores que não foi com quem me vendeu a moto, eu tive esse pequeno imprevisto, vamos dizer assim. Mas faz parte. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer é isso daí. Minha colinha aqui já chegou no fim já. Se eu lembrar de alguma outra coisa, posso fazer outros vídeos, vou trazer alguns vídeos também de passeios que a gente for fazer por aqui, e eu posso ir comentando também, se eu lembrar de alguma outra coisa, algum outro ponto que ficou. Posteriormente, eu posso trazer também a questão de top speed, que é bem polêmico, essa questão. O perfil, para quem é o perfil de usuário da moto, depois que passar dos 2.000 km aqui, eu vou poder fazer esse teste de velocidade, ver como é que é o desempenho dela, e eu posso fazer outro vídeo trazendo aí para vocês. Mas, de momento, eu não posso trazer a minha opinião sobre isso. Então, muito obrigado. Se você ficou até aí, se puder curtir, seguir o canal para poder acompanhar os novos vídeos, fique à vontade e valeu, um abração. Até mais.